Soltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo porque a gente vai falar sobre um acerto na estratégia do técnico Tite para enfrentar o Vasco neste domingo às 7 horas da noite no estádio do Maracanã, claro, com live pós-jogo aqui no canal. O Flamengo vai jogar mais uma vez com o Losango no meio de campo e Pedro e Everton Cebolinha no ataque, tá? Falando sobre Pedro e Everton Cebolinha em primeiro lugar, Bruno Henrique e Gabigol marcaram gols contra o Sampaio Corrêa. O que isso significa? Que ainda é pouco. Os jogadores têm que fazer mais. Eles precisam ser expostos. E aí até vale a discussão, você prefere Gabigol ou Pedro no ataque? Deixa aqui nos comentários. Mas hoje o Pedro é um jogador mais letal do que o Gabigol, né? Sem dúvida nenhuma, disso eu não tenho a menor dúvida. E aí vale a discussão nesse momento. O Gabigol, por ter marcado um gol contra o Sampaio Corrêa, por ser um ídolo do torcedor do Flamengo, ele merecia a condição de titular? Eu respondo para você, não. Eu acho que ainda é muito pouco. É grave o que está acontecendo com o Gabigol. Ficar 16 jogos sem marcar um gol e quando marcar contra o Sampaio Corrêa e tendo perdido oportunidade no segundo tempo também, eu vejo que o Gabigol precisa ainda mostrar muito mais para readquirir a condição de titular desse time do Flamengo, tá? Então acho que o Tite acerta na escolha pelo Pedro. E entre Bruno Henrique e Cebolinha? Bruno Henrique dá ao Tite uma condição que o Bruno Henrique talvez não dê nesse momento, que é a condição de abrir mais o campo. Bruno Henrique se torna mais letal jogando com o Losango no meio de campo, mas mais alinhado ao parceiro dele de ataque, né? Não tão distante assim do Gabigol. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai utilizar o meu cupom Bernardo, tá? Utilizando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou R$100, eu vou lhe dar 20. É óbvio que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado aparecem no meu Instagram, @BernardoAqui. Entre no meu Instagram, siga-me no Instagram também, além aqui do canal no YouTube, e nos stories você vai ver diariamente as melhores odds do mercado, inclusive as melhores odds do mercado para esse jogaço entre Vasco e Flamengo, tá bom? E você quer aprender a fazer uma aula de guitarra de graça? Esse canal lhe dá uma mega oportunidade. Entre aqui no site do professor de guitarra e violão Átila Reis, o link está na descrição desse vídeo, e marque uma aula de graça de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo. Você não precisa estar no Rio de Janeiro, não. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que o professor Átila Reis, que é um músico profissional, vai lhe dar uma aula exclusiva, ao vivo e gratuita de violão e guitarra de qualquer lugar do mundo. Beleza? Então entre no site dele, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Voltando ao tema sobre Gabigol e Pedro. Então eu falava aqui sobre a condição que o Cebolinha dá ao Tite de abrir mais o campo. E nessa formação, o Flamengo deve jogar da seguinte forma, né? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson um pouco mais pelo lado esquerdo, De La Cruz pelo lado direito, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, tá? Primeiro, o Tite acerta na estratégia nesse meio de campo, tá? Eu prefiro o meio de campo do Flamengo assim do que aquele time que joga com dois pontas abertos. O que pode acontecer em determinados jogos, pode acontecer contra o Vasco, de repente, no segundo tempo. Isso aí depende muito das circunstâncias do jogo, tá? Agora, o que me faz crer que o Vinha será titular desse time do Flamengo é justamente essa formação com o Everton Cebolinha. Por quê? O Vinha é um jogador melhor do que o Ayrton Lucas na construção do jogo desde lá de trás. Então, quando o Vinha tiver condições, tendência é que o Flamengo tenha um lateral que fique mais e outro que ultrapasse bastante. Isso vem acontecendo já no time do Flamengo, com o Varela fazendo esse papel pelo lado direito. A gente viu isso nos amistosos contra a Philadelphia e principalmente Orlando City, tá?
Ele é um jogador que vem fazendo isso, o De La Cruz sai um pouco da posição, abre o corredor para o Varela ultrapassar e fazer um cruzamento, eventualmente chegar à linha de fundo, coisa que ele sabe fazer, tá? O Varela é um lateral que fica mais posicionado em relação, por exemplo, ao Pumita Rodrigues, que é companheiro dele de seleção uruguai, joga, inclusive no Vasco da Gama, perdeu a posição para o Paulo Henrique, porque tem jogado muito mal na equipe vascaína, mas o Varela sabe fazer isso também, imagina, né? Tem todas as condições de fazer isso. Então Vinha, por outro lado, deve ser o lateral que fique mais posicionado, alinhado aos zagueiros no processo de saída de bola e criando mais o jogo pelo meio, com o Tite abrindo o Everton Cebolinha, tá? Então o que o Tite quer com isso? Jogadores que abram bastante o campo, ou seja, chamada amplitude, eu não gosto desse termo, mas vou usar porque você está se acostumando a ouvir isso nas transmissões. E profundidade também, ou seja, o jogador que ataca mais a linha de fundo e pode ter a profundidade pelo centro também, né? Com o Gabigol, o Pedro e tal. Só que nesse momento eu vejo o Tite, repito aqui, acertando na estratégia para esse jogo contra o Vasco da Gama, porque ele vai com o meio de campo, a formação para mim mais coerente, não vejo grande dúvida em relação a isso, e com os dois jogadores que estão em melhor forma no ataque do Flamengo, melhor forma técnica, inclusive. Eu não estou falando aqui sobre forma física, não, até porque o Gabigol me parece estar bem fisicamente, o Bruno Henrique também e tal, não é essa uma questão, mas em forma técnica mesmo, né? Então, contra um time do Vasco que deve jogar com uma linha de 4 defensiva, você entrar com Pedro, Cebolinha abrindo o campo, Varela passando pelo lado direito, me parece ser a medida mais correta, a estratégia mais correta do técnico Tite, tá? Vejamos se isso vai ter resultado no campo. O Vasco vem muito mal, vem jogando muito mal, empatou com o Bangu, que tomou de 4 do Fluminense, perdeu para o Nova Iguaçu, e eu acho que uma vitória do Flamengo pode instaurar uma verdadeira crise no Vasco da Gama de novo. Acho que o Flamengo é favorito para esse jogo. É claro que o clássico é sempre muito disputado, mas o último clássico que a gente viu não foi assim, né? Foi uma vitória do Flamengo por 4 em cima do Vasco da Gama, já no primeiro tempo, naquele jogo, em que o Flamengo ainda era treinado pelo técnico Jorge Sampaoli. Beleza, galera? Então, live pós-jogo aqui no canal. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.